diabo, isto é ciência. Energia é ciência. E o que eles vêm a fazer é tirar a energia negativa e pôr lá a positiva. E depois vamos para casa estragar tudo outra vez, não é? Mas eles são mais teimosos do que nós, graças a Deus. Alguma coisa? Posso prosseguir na palestra? Então, como estávamos a falar de ciência, eu hoje venho falar de duas ciências. Eu hoje não faço por menos. Duas ciências. Uma é a ciência propriamente dita e a outra é o espiritismo como ciência. Então, vou unir a ciência médica, a ciência física, ao espiritismo, que é uma ciência, como vocês sabem. Então, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Podem encontrar esta frase no livro O que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. E como conceito do que é a ciência, e o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Para que algo seja considerado um facto científico, tem que ser feito determinado facto, determinado procedimento, tem que ser feito por várias pessoas, em diferentes partes do mundo, e obter o mesmo resultado. Só assim é que é um facto científico. Entendem? Não é fazer aqui 3 ou 4 testes, um dá um valor, outro dá outro, outro dá outro, outro dá outro. Fizemos tudo igual, mas deu casos diferentes. Isso não é comprovado cientificamente. Mas se todos nós fizermos o mesmo trabalho, aplicando o mesmo método, utilizando as mesmas coisas, e em diferentes partes do mundo por diferentes pessoas, chegarmos todos à mesma conclusão, isso é um facto científico, isso é confirmação científica, isso é ciência. Então é uma ciência de observação e de doutrina filosófica. O Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina, é uma forma de estar na vida que nós adotamos. Como ciência prática, ele consiste no estudo das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, diz Kardec, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Aí é que está o problema, é o nosso relacionamento moral dessas relações. Como ciência, o Espiritismo demonstra a existência da alma e a existência da sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. Diz-nos o nosso querido Divaldo Franco: o Espiritismo, pela sua própria origem, é uma ciência de pesquisa, tornando-se filosofia de comportamento e uma religião de vivência. É preciso que fique muito claro, parece que eu estou a ouvir ele dizer isto. Isto é preciso que fique muito claro. É uma ciência. O Espiritismo preocupa-se em estudar a intimidade do fenómeno mediúnico, das suas consequências na vida das pessoas, bem como as características do ser espiritual, da sua origem, da sua natureza e do seu destino. Vejam quantas vezes eu já falei na palavra estudo. No dia que temos fluidoterapia, está a casa cheia. No dia que temos estudo, temos de começar a oferecer uns tratamentos às pessoas para elas verem o estudo. Se nós não estudarmos, se nós não fôssemos para a escola, quem éramos nós hoje? Não sabíamos ler, não sabíamos escrever, não sabíamos interpretar um texto, uma carta, ouvir uma notícia, não sabíamos ensinar os nossos filhos, no meu caso, os meus netos. O conhecimento é fundamental e o estudo da doutrina espírita é fundamental para nós evoluirmos. É muito importante seguirmos isso. Venham ao estudo. Percam um bocadinho do vosso tempo. Venham ao estudo. Neste momento estamos a fazer o estudo à segunda-feira. Estão os nossos companheiros online para a Madeira. Para o YouTube, afinal, é mais geral do que eu pensava. Exatamente para que aqueles que não têm a possibilidade de virem aqui assistir pessoalmente, é sempre outra coisa, não é? Têm a possibilidade, através da internet, assistir e participar àquelas horas do estudo.
Muito bom. Segunda-feira, 8h45. Da noite. 20h45. E onde é que se procura, Fernando? É no YouTube? O que é que se escreve para procurar? No canal do GEAC TV. GEAC TV, ok? À segunda-feira, às 20h30, começa às 20h45, mas às 20h30, aquilo é meia horita, uma hora? Uma hora? Tira uma hora do vosso tempo, em vez de estarem a ver aquela guerra, aquelas porcarias todas na televisão, sentam-se ali refastelados em família, ligam o GEAC TV e ouvem o estudo. Vão ver que ficam mais enriquecidos. E no fim tem uma irradiação, oração de irradiação. Ok? Vamos a isso? Que xoxos. Vamos a isso, pois. O professor é bom, pá, vamos a isso. E diz-nos nosso querido Francisco Cândido Xavier: a doutrina espírita é uma ciência e, ao mesmo tempo, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Mas se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Fica tudo descontrolado, ninguém se entende. Então o ideal é juntar tudo para termos uma ciência verdadeira. E Kardec, no livro O Evangelho sobre o Espiritismo, capítulo 1, item 5 a 7, diz: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Nada ensina em contrário ao que ensinou Jesus, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente aquilo que foi dito de uma forma alegórica. Vem cumprir, nos termos pré-ditos, o que Jesus anunciou, o Consolador prometido, e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra de Jesus, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Desde a Antiguidade Clássica até à Idade Média, a filosofia abarcava todo o conhecimento. A partir do século XVII, a filosofia cede espaço para as ciências. Por essa razão, uma ciência completa a outra. Ao contrário do conhecimento vulgar, o conhecimento científico implica conhecer as causas, que é o que nós estudamos no Espiritismo, através da mediunidade. Se o cientista observa a chuva, ele quer saber porque é que chove, dispensando a influência dos deuses. Já ultrapassámos esse período das crenças. Embora muitos de nós ainda somos espíritas e espiritólicos, como é que dizes, Fernando? Tu costumas dizer espiritólicos, não é? Espiritólicos, que são católicos e vão à missa e vêm aqui e tal. E não tem mal, e está tudo bem. E está tudo bem. O que é preciso é que a pessoa saiba, digamos assim, ocupar o seu lugar e escolher aquilo que lhe convém mais. Eu, se fosse eu, vinha só ou a um lado ou ao outro. Escolhia aquilo que seria mais útil e escolhia, não é? Vim da Igreja Católica, fui, digo sempre cromado, mas não é cromado, crismado. Fui crismado, ainda me chegaram a fazer os buracos nas costas para pôr as asas e eu fugi, porque aquilo doía muito. Cromado é quando eu morrer, quero ser cromado. Cremado. 72 horas depois de fechar os olhos, ok? Nunca antes. A finalidade da ciência é manifestar a evidência dos factos e não das ideias. Temos que provar as coisas. Ao utilizar a observação, a experiência e os testes estatísticos, tenta dar um caráter de exatidão aos factos. O Espiritismo é muito rigoroso. Tem que ser, a ciência tem que ser muito rigorosa. Por essa razão, uma ciência completa a outra. O Espiritismo entra nesse processo histórico dentro de uma característica sui generis, ou seja, enquanto a ciência propicia a revolução material, o Espiritismo propicia a revolução moral. É que o Espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quando surge antes do tempo.
Mas não há bela sem senão. A ciência está muito evoluída, ainda há bocadinho falava ali com a nossa companheira sobre a inteligência artificial a operar os doentes. Eu não me deixava operar por isso. Há dias foi feita uma operação sem um médico tocar no doente e a inteligência artificial, o robô, fez a operação. Não era a mim que ela me operava. Há cautela, não é? Mas a evolução e a descoberta científica vai proliferando, vai aumentando, para quê? No sentido de fazer o bem. A invenção da bomba atómica e dos mísseis e dessas coisas todas é uma invenção da ciência, mal aplicada. Ok? Vamos separar a água do vinho. Havia também a ingerência da Igreja nas questões sociais, políticas e económicas que, por qualquer desvio da ordem pré-estabelecida, muitos acabavam pagando com a própria vida por tal heresia. Galileu, em 1609, constrói o telescópio e, com isso, aproxima da vista o que estava muito longe. Pois a Igreja dizia que o telescópio realmente poderia revelar coisas inacessíveis à vista desarmada, mas isso era obra do demónio. E então a maior parte deles acabaram na fogueira, não é? O sol não se movia, a terra sim, o céu tinha fantasmas escondidos. Medo. Se perguntarem a um católico sem preparação científica, se lhe perguntarem de que é que ele tem medo, é do castigo divino, de ir para o inferno, toda a vida a queimar ali, enfim. O medo, a Igreja atribuiu os seus fundamentos pelo medo e não por explicar. Eu perguntei muitas vezes ao meu padre, tive 4 padres que foram professores de religião, todos eles saíram de padres. E perguntei uma vez determinada coisa, que já não me recordo, não é? Era pequenito, e ele disse: meu rapaz, isto não é para as tuas idades, tem fé e tal, não. Aquela conversa do costume. De maneira que não explicam. A divergência entre a ciência e a religião continua ainda nos dias que correm. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O conhecimento é fundamentado na observação e na experiência mediúnica. Formulam-se hipóteses baseadas na percepção sensorial e na mediunidade. Como eram cientistas, vários cientistas, valiam-se dos factos, acabaram sendo convencidos pela verdade mediúnica. Lembremos de que o maior inimigo do pesquisador espírita é, sem dúvida, o seu emocional, carregado muitas vezes do pensamento mágico. Toda a experiência carece de ser cuidadosamente planeada e os seus resultados submetidos a rigorosa análise. E toda a experimentação precisa ser repetida um grande número de vezes, como eu dizia há bocadinho, e os seus resultados anotados cuidadosamente para posterior tratamento estatístico. Não se aprende a ciência espírita sem tempo para reflexão e estudo. Por isso, nada de precipitação. Vemos uma coisa qualquer, eu li aqui e tal. Calma, vamos pensar. Milagres, há para aí centros a fazer milagres por todo o lado, às segundas, quartas e sextas. Cuidado. À medida que a ciência avança, o indivíduo fica com mais tempo livre. Os princípios espíritas, não é o meu caso, cada vez estou mais ocupado. Os princípios espíritas auxiliam não só a dar uma direção ao tempo livre do homem, como também na criação e na utilização da nova tecnologia. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista e segue o progresso da ciência, acompanha sempre a ciência. O Espiritismo, segundo o apóstolo Paulo, não é contra nada e não proíbe nada. Podemos tudo, mas nem tudo é bom para nós. Temos que separar o que não é bom para nós. E a doutrina espírita mostra-nos que as consequências dos nossos atos
devem vir da nossa consciência. Quais os princípios da doutrina espírita? Já estou na reta final. A pluralidade das existências, a pré-existência do espírito antes do nascimento, quando fomos criados ignorantes e simples, a continuação da vida para além da morte, a intercomunicação entre os encarnados e os desencarnados, a recompensa, as penas, não como prémio ou castigo divino, mas como consequência natural dos atos praticados, lei de causa e efeito. O ensino dos Espíritos, segundo o Livro dos Espíritos, tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa invocar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido da lei do amor e da caridade, ainda no Livro dos Espíritos. Qual é o tripé do Espiritismo? Ciência, filosofia e religião. Na ciência, estudamos o Livro dos Médiuns e a Gênese. Na filosofia, estudamos o Livro dos Espíritos. Na religião, estudamos o Evangelho, segundo o Espiritismo. As instruções que vêm dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Quais são os princípios da doutrina espírita? Não é uma religião constituída porque não tem culto, nem rituais, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tem o título de sacerdote nem de sumo sacerdote. O Espiritismo é progressista e, como todas as ciências, baseia-se na observação. Progressista no sentido de seguir a confirmação dos factos científicos. Jesus empregava a miúdo, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. É um conjunto, da nossa doutrina, é um conjunto coerente de ideias. Há doutrinas políticas, económicas, filosóficas e sociais. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec e conhecida como o Consolador ou a Terceira Revelação. A primeira foi Moisés, com os 10 mandamentos, a segunda foi a vinda de Jesus, a terceira foi o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Onde são apresentados os factos espíritas? Na estrutura do ser humano, na comunicação que fazemos com os espíritos, na reencarnação, porque nascemos, vivemos e morremos muitas vezes, e a pluralidade dos mundos habitados por seres inteligentes. Na estrutura do ser humano, estou mesmo a terminar, na estrutura do ser humano, o espírito, a centelha divina, onde reside a nossa inteligência, o nosso sentimento e a individualidade moral. O espírito é imortal. O perispírito, que é um corpo semimaterial que permite ao espírito exteriorizar-se. Quando alguém diz que viu um espírito, na verdade ele viu o perispírito de um espírito, que é o invólucro, digamos assim, da comunicação. Depois temos o corpo do ser humano, que vestimos ao nascer, quando encarnamos, e despimos ao morrer, quando desencarnamos. A questão número 1 do Livro dos Espíritos pergunta: que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. E a resposta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Das leis morais, as leis de causa e efeito e a lei da evolução e do progresso. Jesus é o modelo perfeito de conduta e as virtudes mais importantes são a caridade e a humildade. Os piores vícios, o egoísmo e o seu pai,
Qual é o pai do egoísmo? Orgulho, exatamente. Na justiça, seremos perdoados à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E quem é o juiz? É a voz da nossa consciência, é a voz de Deus que está na nossa consciência. Ninguém nos aponta o dedo, é a nossa consciência que faz a nossa avaliação. Quando chegamos ao lado de lá, abrem as cortinas e nós vemos tudo o que se passou e a nossa consciência, juntamente com os nossos guias espirituais, mostra-nos o filme todo que se passou. E depois, lei de causa e efeito, não é? São consequências. A nossa vida é cheia de consequências. O que fizemos, vamos receber e vamos progredir e assim iremos melhorar. Em conclusão, vocês estão fartos de me ouvir já, sem uma clara distinção entre o bem e o mal, e esse é o grande problema do momento da Terra, não há distinção entre o bem e o mal, matam-se crianças como quem come termócios, deixam-se morrer milhares de crianças à fome, como quem come amendoins, matam-se pessoas inocentes por dar cá aquela palha em que um míssil, o dinheiro do míssil dava para matar a fome durante 1 ano no planeta. Portanto, neste momento, não há distinção entre o bem e o mal. É tudo ao monte, não é fé em Deus, como eles costumam dizer. Podemos enverdar todo o nosso progresso científico para a destruição do nosso planeta, que é o que está a acontecer, é a destruir o nosso planeta. De maneira que todos somos responsáveis por modificarmos o que está a passar. A evolução do planeta Terra para o planeta de regeneração não é nos outros que o fazem. Não é a Rússia parando a guerra, não é a América parando a guerra, não é Israel parando a guerra. A regeneração começa em cada um de nós, em que os nossos valores morais têm que ser sobrepostos a tudo o resto. Desculpem que hoje a coisa foi assim um bocadinho mais longa, mas tinha que ser. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.